Eu sou workaholic, eu trabalho pra caramba, assim, eu vou mergulhar no que eu tenho que mergulhar, vou mergulhar de cabeça no que eu tenho que fazer. E eu sou sempre apaixonado por qualquer coisa que eu faça, né? Tanto que eu não posso ir pra religião nenhuma, porque eu sou fanático com qualquer coisa que eu faça. Então, se eu for pra uma religião, eu vou virar um fanático. Então, Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos à 5ª temporada do nosso Pod Chique. Este vídeo podcast que tem por objetivo trazer convidados sempre muito diferenciados, com assuntos muito especiais, para me tornar e te tornar pessoas melhores. Porque ser chique e elegante é sobre isso. É sobre construir um entorno melhor para criar um mundo melhor e esse mundo melhor para a gente mesmo viver. Não me conhece ainda? Eu sou o Anderson Delfino, muito prazer, eu estou toda terça e toda quinta, sempre às 18 horas, com vídeo inédito neste que, sem dúvida nenhuma, é o canal mais chique e mais elegante de todo o YouTube. E uma vez por mês, a gente tem um vídeo inédito aqui do nosso Pod Chique. Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Já aproveita agora então e se inscreva aqui no canal e ativa as notificações aí no sininho, que é para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não perder nada dos conteúdos que a gente posta. Nós temos também o botão do Seja Membro, clicando lá você se torna um membro Segue Chique Premium do canal, com vantagens exclusivas, além, é claro, de estar nos apoiando a continuar produzindo conteúdos de qualidade como este daqui e inteiramente gratuitos para você. Bom, antes de apresentar os nossos convidados de hoje, sim, porque hoje temos 2 convidados aqui no nosso episódio, eu preciso te dizer que esse episódio é um oferecimento da Feito A2, a grife contemporânea que atende a pessoas que criam o seu próprio estilo. A Feito A2 está me vestindo nessa 5ª temporada com esses conjuntos que ela chama de moda pijama. São super agradáveis ao toque, eles são em viscolinho, então tem uma caída super bonita, não amassa, são super contemporâneos e além da linha de roupas, a Feito A2 também tem a linha de acessórios para deixar o seu look super bonito. São bolsas super lindas, necessaires, porta-documentos, carteiras, enfim. E além disso, eles também têm os utilitários, jogo americano, porta-copos, porta-vinhos e o melhor, você pode personalizar com o seu monograma ou com a logo da sua empresa. Dá uma olhada no perfil deles, o arroba tá aparecendo aqui embaixo para vocês. Eu tenho certeza que você vai se encantar com os produtos da Feito A2. Bom, agora sim, eu vou apresentar os nossos 2 convidados. Como eu te disse, eles são artistas plásticos. O José Maria Ferreira é nascido na cidade de Itapeva, formado em artes plásticas com especialização em arte e educação, ambos pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Cursou cenografia e figurino no Espaço Cenógrafo São Paulo. Pesquisa a formação do povo brasileiro, as influências e misturas das culturas europeias, africanos trazidos na época da escravidão e dos índios habitantes do Brasil. A chegada da família real ao Brasil, os imigrantes, o barroco, azulejos portugueses, porcelana inglesa e as nossas florestas e animais. Olha que não é pouca coisa, hein? O Paulo dos Santos, paulista, nascido em Jundiaí, atua na linguagem das artes visuais e trabalha principalmente com a pintura sobre diferentes suportes. Sua pesquisa e produção se concentra em temas relacionados à racialidade, uma homenagem às suas origens. Participou de várias exposições em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Portugal, na Espanha e, olha só, na Finlândia. É formado em jornalismo e suas séries nascem da indignação com as questões históricas, sociais, culturais. Ambos são sócios fundadores do Ateliê Casarão, que fica no bairro do Ipiranga, onde promovem exposições de outros artistas, além de abrir o ateliê ao público. Quase que todos os dias a gente vai perguntar quais dias para eles. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado pela presença aqui, viu?
Muito obrigado, a gente que agradece. Já tô me sentindo super chique de saber que são pessoas especiais que vêm aqui. Então, Sim. muitíssimo obrigado até pela abertura. Olha, normalmente eu começo pedindo para os nossos convidados se apresentarem, contarem um pouquinho como é que eles chegaram até o seu trabalho. Então eu queria que cada um primeiro diga quem é o Paulo, não é? E quem é o José. E aí que vocês contem um pouquinho como é que vocês se interessaram por arte, se foi desde criança, se isso apareceu na adolescência, na fase adulta. Então conta um pouquinho, assim, brevemente, sobre vocês, dentro desse mundo das artes. E enquanto vocês vão contando, eu vou servir uma bebidinha aqui pra gente ir molhando a boca aqui. Então eu queria saber o que eu posso servir para vocês. Eu tenho água, refrigerante, vinho, espumante, o que eu posso servir? Pra mim pode ser um refrigerante. Refrigerante Pra mim também. diet ou normal? Pode ser o sem açúcar pra mim, por Sem gentileza. açúcar, normal. normal. Então vamos lá, meninos. Se apresentem para os nossos seguichiques, por favor. Maravilha. Começa lá, Zé. Eu sou José Maria Ferreira, eu nasci em Itapeva, uma cidade do interior de São Paulo, e eu tive muita sorte de ter uma família que apoiou muito esse meu gosto pelas artes, né? Meus pais gostavam muito de arte, então eu pude estudar com os professores que eu tinha na cidade e tal. Mas eu fiquei um tempo longe das artes depois. E aí depois, quando eu fui morar em Jundiaí, alguns anos depois, eu estudei em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, tudo. Aí obrigado. Quando eu estudei em Jundiaí, quando fui morar em Jundiaí, eu comecei a frequentar o ateliê de uma pintora de Jundiaí, e isso fez com que aquele gosto que eu tinha pelas artes voltasse com muita mais força, né? E aí eu continuei pintando, comecei a expor, comecei a trabalhar com algumas galerias, e assim foi desenvolvendo o meu trabalho de arte. E o Paulo? Bom, eu sou aquela criança que já gostava de pintura, né? Então, desde muito criança, eu gostava de arte, de desenho, de pintura, enfim. Eu nasci numa periferia do interior de São Paulo, então não havia nenhum exemplo de artista para mim, né? E quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu comecei a assistir o professor Felipe Hallowell na TV Cultura, ensinando a desenhar. E era o meu sonho ir para uma escola de desenho, mas eu morava em Campo Limpo Paulista, não tinha isso na cidade. E quando eu vi o professor Felipe Hallowell na TV Cultura, eu vi ali uma possibilidade, uma esperança de aprender alguma coisa. E eu enchi o saco do meu pai, para meu pai comprar folha de sulfite e lápis A6, porque para mim era uma novidade. E aí eu comecei a usar lápis A6 desde criança, depois veio giz de cera, depois veio giz pastel. E tudo que o professor Felipe Hallowell ensinava na TV Cultura, eu replicava em casa, né? Eu acho que isso mostra a importância da TV na vida das pessoas, né? Do brasileiro, principalmente, e quando a gente não tem acesso a algumas coisas, né? E aí eu me apaixonei por arte ali, nessa fase, assim, né? E eu tive uma educação muito religiosa, e aí na igreja todo mundo falava: o Paulinho desenha, o Paulinho pinta. Então tudo que tinha na igreja relacionado a pintura e a desenho, eu fazia, né? E aí eu fui fazer Senai com 14 anos, fui trabalhar na indústria, e em 2000 eu entrei num curso de pintura, na igreja próxima da minha casa ali, esses cursos de igreja, né? E aí eu comecei a desenvolver pintura, desenho ali e tal, com a professora. Aí quando eu comecei a buscar cada vez mais, a professora também começou a buscar cada vez mais. E chegou uma hora que ela falou assim: olha, eu não tenho muito o que te ensinar mais. Procura esses professores aqui. E aí eu vim para São Paulo, comecei a estudar com o Alexandre Heider, que é um grande artista da paisagem, assim, ele é sensacional. E estudei com o Alexandre Heider, depois eu estudei com a Gisele Ulisse, estudei com o Maurício Sakiguchi, que são grandes professores. E aí eu fui estudar outras coisas, fui fazer administração, depois eu fui estudar jornalismo, e a arte sempre paralelo. Aí eu fui desenvolver uma carreira no corporativo também, e a arte sempre paralela, até que em 2018 eu abri mão do corporativo, na verdade porque eu estava numa fase muito difícil no corporativo e eu queria ficar um ano sabático, só que em 15 dias eu estava com o meu ateliê montado e trabalhando horrores. E aí esse um ano sabático não aconteceu. E aí desde 2018 eu estou focado 100% na arte. E aí nós abrimos o ateliê
a Casarão há quase 2 anos, e aí hoje a gente está 100% focado em administrar o Ateliê Casarão e as nossas carreiras paralelas também. Vocês falaram que desde criança, então, vocês vêm já com algo, com um olhar mais artístico, né? Sim. Como é ser uma criança com esse olhar diferente da maioria? Porque você tem lá um engenheiro, você tem lá um médico em potencial, né? Sim. Você tem um arquiteto. Os artistas têm sempre um olhar também diferenciado para o mundo, e normalmente são pessoas mais sensíveis. Sim. E aí, ali no meio da criançada, normalmente as crianças mais sensíveis, especialmente sendo homens, acabam sofrendo algum tipo de bullying. Como é que foi isso para vocês? Foi tranquilo ou foi difícil? Como é que foi ser uma criança artista, especialmente numa época em que isso não era tão, não tinha um olhar com a questão do bullying? Acho que nem tinha esse nome, né, de Não se bullying. chamava de bullying. Não se chamava de bullying. Exatamente. Como é que foi para vocês Olha, essa pra fase? mim, na cidade que eu morei numa cidade pequena, muito tradicional. Então era difícil, porque as pessoas não entendiam essa sensibilidade. Uhum. Muitas pessoas falavam, mas será que ele tem alguma coisa errada? Porque a maneira como você enxerga, como você vive as coisas é diferente, é muito mais intenso, né? Porque você tem a sensibilidade mais aflorada. Então, eu sempre gostei muito de arte. Eu tive sorte de ter pais que valorizavam, então eu gostava de música, eu estudei piano, eu pude fazer aulas de pintura e tudo mais, era restrito, porque você não podia. Aquilo tinha que ser um hobby, uma coisa assim de lado. Você não podia falar, vou ser um artista. Sim, você Isso não não era tinha. considerado uma profissão, né? Aham. E tinha, assim, um preconceito também, achavam estranho. Não se investia numa formação Não, era para uma- que se tornasse um profissional Não, daquela área. Era uma um coisa hobby, né? paralela. Era um Uhum. hobby, era bonito você fazer aquilo e tal, mas todo mundo imaginava que você ia fazer direito, engenharia, Sim, ia ter esse medicina. hobby, mas ia ter uma profissão depois, porque Ou isso você não ia era ser um profissão, empresário. né? Não era considerado uma Aham. profissão, não era mesmo. Aham. E o Então- Paulo? Eu acho que comigo foi meio que no mesmo caminho, assim. Eu entendi que eu podia desenhar e pintar com 6 anos de idade, quando na escola a professora elogiou muito um desenho que eu fiz. E aí eu cheguei em casa, meus pais replicaram esse elogio, assim. E meus pais falavam muito daquele trabalho. Eu sempre falo que se eu sou artista hoje, é porque naquele dia que a professora falou do meu desenho, meus pais levaram isso para casa. E eu entendi que era uma boa forma de comunicação. E é engraçado porque na escola não tinha realmente esse termo bullying, né? Mas eu tentei, na verdade, dar uma ressignificada também para isso, porque se eu sou a pessoa sensível que sei fazer desenhos, eu usava isso como moeda de troca. Então, quantos desenhos eu não dei para as pessoas, quantos desenhos eu não fiz para as pessoas, até com aqueles que queriam zoar comigo, né? Então, eu sempre usei também a própria arte como moeda de troca, né? Então, eu lembro que no Senai, por exemplo, o Senai é um período em que as pessoas, os meninos todos de 14 anos, e éramos apenas meninos na minha época, né? Então, imagina, uma sala com 32 meninos, todos com testosterona flor da pele, aquela mudança de hormônios absurda, a zoeira vem, é automático, né? Claro. Tanto que a gente tem um grupo de WhatsApp e que quando todo mundo se encontra, volta a ser aquele moleque de 14 anos, né? E que é absurdo, mas enfim, acontece, né? Volta todo mundo aos 14 anos. E eu usava muito da arte também como moeda de troca, assim. O que eu pintei de mochilas no Senai, o que eu fiz de desenho para outros, assim, né? Me zoavam, né? Porque era o bichinha da sala, era o viadinho da sala. E pra mim, tranquilo, né? Claro, isso. são coisas que doem com o tempo e você vai aprender a ressignificar isso ao longo do tempo, né? Não é... Aos 14 anos você não sabe lidar com isso, né? Então eu me escondi muito, tanto que eu tive sérios problemas com a minha sexualidade em função dessas zoeiras, né? E também em função da minha educação religiosa, né? Mas eu fui usando a minha sensibilidade como moeda de troca, então... tô aqui um desenho, as pessoas vinham me pedir, os mais zoeiros eram os que mais me pediam desenho, né? E eu sempre fui muito assim, sossegado. Tanto que tinha uns rapazes que mais zoava lá no Senai na época,
Ele falava, cara, não tem graça de brincar com você, porque a gente brinca com você, você dá risada. Então, É porque o bullying só funciona se a pessoa sofre. fica acuada, se ela sofre, se ela fica Exatamente. envergonhada. Se Exatamente. ela tira um barato junto, ela ri, ela acha engraçado também, aquilo perde um pouco o sentido, né? Perde total. o efeito. Mas eu percebo, me corrijam se eu estiver errado, que no fundo vocês conseguiram lidar um pouco melhor do que a média, porque a família de vocês apoiava Sim, essa sensibilidade, apoiava fazer cursos. sim. Total. Não é? Tem a impressão que eu, isso. Eu acho que isso fez muita diferença, porque se a família não tivesse dado apoio, não teria quem apoiar, né? Porque quando você tem criança, depois adolescente, você precisa desse respaldo, né? Precisa desse apoio da família. Exato. Porque é o teu porto seguro ali, né? Então, se eles te apoiam, você vai, né? E assim, eu não acho que não acho que eu sofri tanto bullying, mas um pouco no sentido de que as pessoas não eram seus amigos, elas preferiam ter amizade. Por exemplo, tinham amizade com os meus irmãos, eu tinha amizade com outro grupo. E o grupo que eu tinha amizade era o grupo mais doidinho, era o grupo que fazia teatro, era o grupo que fazia dança. Então, assim, eu acabava me juntando com esse povo. E aí eu, como era muito criativo também, inventava peças de teatro, fazia teatro com a molecada do bairro. Então eles gostavam também, mas existia essa questão de não estar junto, né? Porque aquele é meio estranho, aquele menino é meio esquisito. Então, É diferente ele da média ele é dos meio outros. estranho, se ele é gay, o que ele tem, ele é estranho. Então, assim, você não entrava nos grupos. Você convivia com todas as crianças, Mas não pertencia, na né? hora que iam fazer uma festa, alguma coisa, você não ia, você não entrava. Você entrava em Não é outros convidado. grupos. Isso, é Aham. nesse sentido, Aham. entendeu? E aí, o Zé nunca teve uma outra profissão que não artista. Não, eu tive uma fase da minha vida em que eu tive uma farmácia. Ah, tá. Você chegou a Cheguei atuar em outras outras profissões coisas, antes de Eu fui se tornar professor- realmente Fui artista. professor durante... Me aposentei como professor de arte. Então eu tive sim outra profissão. Sim, mas professor de arte De não arte, deixa de ser artista, então, né? eu fiquei Tá ali, uns né? 10... Tá ali, tá ensinando arte, mas porque é eu fiquei uns artista. 10 anos tendo essa farmácia e essa loja com a minha irmã. Tá. E nessa época eu não pintei, não fiz nada. Eu fazia outras coisas, tocava piano e tal. Mas depois, quando eu fui morar em Jundiaí, que eu comecei a frequentar o ateliê da Cristiane Grigoletto, que é uma artista de lá, que eu comecei a pintar. E aí eu comecei a pintar. E foi engraçado que logo no início, a Marchand que vendia para ela começou a gostar das coisas que eu pintava na aula e começou a vender. E ela falou: ah, você tem talentos que você deve continuar, tal. E aí foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. Eu comecei a expor, comecei a participar de salões e depois fui para galeria e aí foi. Foi uma transição meio que natural, então, Foi natural. para construir essa carreira Sim. de artista. E é gozado que foi ficando uma coisa que eu não conseguia mais viver sem. E hoje eu não consigo mais viver. Já faz parte de mim. Tá. Eu não consigo não pintar, não tá ligado à arte. O Zé ele é um pintor compulsivo, tá? Tipo, você tá conversando com ele, daqui a pouco ele olha pra tua cara assim, ele sai, aí quando você olha, ele tava pintando na tele dele. Às vezes, assim, o mundo tá caindo, o Zé tá pintando na tele dele, sabe? Tipo... Eu É aquela pessoa que tá conversando e tá desenhando, e tá pintando. Exatamente. E eu sou o oposto do Zé, né? Quando eu tô pintando, eu fico surdo. Então eu não escuto. Literalmente eu fico surdo mesmo, assim, eu não escuto nada, né? e é verdade. E aí eu fico 100% focado, assim, lá na pintura e tal. Às vezes o Zé chega, fala alguma coisa, eu não escuto. E aí é muito engraçado. No começo eu achava estranho, porque eu chegava no ateliê dele e falava com ele, ele não respondia. Não respondia. Tá Achava bravo que era comigo? chato. Será? Tá que... chato? Depois ele falou, não, é porque eu tô muito concentrado. Mas eu tenho isso que o Paulo falou, quando eu tô pintando, o mundo pode acabar. Eu sou capaz de ficar assim 5, 6 horas sozinho, quieto, pintando. Eu não me importo. Não tem Sim, problema. o tempo passa e você não vê. Não vejo. Como é que foi a tua transição de carreira? Porque você teve uma carreira no mundo corporativo que você contou aqui no comecinho. Exato. Como é que aconteceu essa transição para se tornar
somente no sentido de não ter uma Outra profissão coisa. principal e ter a carreira como artista como secundária. Como é que a carreira de artista se tornou a tua carreira principal? Então, eu vinha do corporativo, né? Fiquei 22 anos trabalhando numa única empresa. E aí, e a arte sempre paralelo, sempre em segundo plano. Enfim, e eu sou workaholic, eu trabalho pra caramba, assim. Eu vou mergulhar no que eu tenho que mergulhar, vou mergulhar de cabeça no que eu tenho que fazer. E eu sou sempre um apaixonado por qualquer coisa que eu faça, né? Tanto que eu não posso ir pra religião nenhuma, porque eu sou fanático com qualquer coisa que eu faço. Então, se eu for pra uma religião, eu vou virar um fanático. Então, quando eu saí do meio organizacional, do ambiente organizacional, que eu decidi ficar um período sabático, eu precisava, eu queria pintar, enfim, né? Só que meu foco foi, eu vou ficar um ano visitando galerias, visitando ateliês de artistas, conhecendo novos artistas. Eu quero visitar museus, quero ir em todas as exposições no período de um ano. Coloquei isso como regra de vida. Mas não rolou. Nos primeiros 15 dias, assim, eu fiz uma pintura do meu cachorro e eu coloquei no condomínio, no grupo de WhatsApp do meu condomínio. E aí, em coisa de 10 minutos, eu fechei quase umas 15 encomendas. Muito rápido, assim. E eu olhei e falei, cara, eu acho que dá pra viver disso aqui. E aí eu falei, bom, não é necessariamente aquilo que eu queria fazer no momento. Eu não queria fazer pinturas de pet, porque eu tava desenvolvendo um outro trabalho autoral, né? Tava desenvolvendo, não. Eu estava iniciando uma pesquisa para um trabalho autoral. E aí eu olhei e falei, cara, mas eu acho que dá para viver, porque eu não preciso ir pro meio corporativo de novo. Eu não preciso sofrer as dores do meio corporativo de novo. Eu posso olhar para esse nicho aqui, atender esse nicho no mercado e também estou fazendo arte. Ao mesmo tempo em que eu entrego um trabalho para alguém, eu estudo aquela técnica e aquela pintura, né? E aí eu vou melhorando a minha técnica, a minha pintura, através do trabalho do dia a dia. Porque nada melhor que você pintar dia a dia para melhorar tecnicamente, né? E aí eu comecei a entregar as obras, e cada vez que eu entregava uma aquarela vinha duas encomendas, entregava mais uma, vinha mais duas, e aí eu falei, cara, é isso aqui. Eu vendi muitos pets ao longo de 6 anos, mas assim, muitos. É claro, não era só fazer e vir. Eu usei algumas estratégias de comunicação, afinal, sou jornalista, preciso usar alguma coisa, né? Aham. Eu usei todo o meu background de administração, usei meu background de comunicação, para criar. E aí eu criei um perfil chamado pet.aquarelas no Instagram. E eu comecei a focar só nisso. Até para não confundir a minha clientela, né? Porque eu tinha clientes que gostavam do meu trabalho de pesquisa, né? De racialidade. E os clientes que gostam do trabalho pet. São clientes completamente diferentes. Então eu fiz 2 perfis do Instagram para atender aos 2 tipos de clientes que eu tenho. E aí eu comecei a pintar os pets e foi pintando, foi crescendo cada vez mais. Precisei montar um espaço. Meu marido tem alergia do cheiro da tinta. Então Ah, não que dava, ótimo. não é? Então não dava pra pintar em casa, né? Se eu pintasse em casa, ele ia ficar espirrando o tempo todo, né? Ele ia ficar alergizado o tempo todo. Então eu precisei ir para um espaço. Eu aluguei um espaço no bairro do Ipiranga, uma sala comercial, e comecei a trabalhar ali, comecei a desenvolver e o trabalho começou a ir para todos os lugares. Paralelo aos pets, eu comecei a desenvolver também o meu trabalho autoral. Esse trabalho, o trabalho que foi norteador assim na minha carreira foi uma série que eu chamo de Ressignificar, onde eu pintei pessoas pretas e indígenas em notas de cruzeiros, cruzados e cruzados novos. E aí essa série deu um boom na minha carreira. Essa série foi para a Bienal da Finlândia, essa série foi para Portugal. E aí a gente começou. Aí as galerias começaram a me olhar, as galerias começaram a querer entender o meu trabalho, enfim, muita gente começou a querer entender o que estava acontecendo ali, né? Eu fiz 100 personagens, né? E aí a partir daí deslanchou a carreira, aí a coisa funcionou. Fiquei trabalhando paralelo com os pets que academicamente, eles me fazem melhorar dia a dia, né? Uhum. Pensando na pintura acadêmica. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho autoral. Hoje, o trabalho com pet, assim, ele é 5% do meu trabalho. É bem pouco Bem mesmo, assim, pouco. bem pouco. Eu quase não faço, assim, eu nem posto mais, porque quando eu começo a postar, as encomendas vêm.
Porque hoje tem o ateliê e o meu trabalho autoral já ocupa 100% do Sim. tempo. Ocupa em torno aí de uns 150% do tempo, vai. Eu vejo que vocês têm inspirações muito semelhantes, Uhum. com resultados muito diferentes. Depois a gente vai colocar algumas obras de vocês aqui na tela para a gente ir mostrando. Eu até diria o contrário. Eu diria que as nossas inspirações, elas são exatamente o contrário e os resultados talvez sejam parecidos. Porque a gente usa, por exemplo, o azulejo português, o José Maria, ele usa o azulejo português como símbolo de construção do Brasil. Eu destruo o azulejo português. Então, Não, mas assim, a inspiração é o azulejo português. Sim, então sim. vocês têm Visual, assim, sim, as inspirações São. estão muito semelhantes. Exato. Vocês têm a questão da racialidade, da História. brasilidade, da história, o azulejo português, a colonização no Brasil. Então, assim, ambos têm essa mesma inspiração. Isso. Os resultados, ou talvez o caminho sejam. Exatamente. Os caminhos sejam muito diferentes e os resultados podem ser até complementares, mas são bem diferentes, pelo menos Sim, sim, para a totalmente. gente que observa. Tecnicamente são bem diferentes. Como um artista diz assim, a minha inspiração vai ser o azulejo português, ou o povo indígena, ou a família real brasileira. É intuitivo, é algo que você tira de uma referência de infância, de família. Como é inspirar-se? Estou perguntando isso porque tem muita gente que está nos assistindo agora e fala assim, puxa, mas por onde eu começo? No que eu me inspiro? Eu vou me inspirar na fauna, na flora? Como é se inspirar? Como é que surgiu isso para vocês e em que momento vocês se conheceram? Eu queria que cada um contasse como é que começa essa inspiração. É algo intuitivo? É algo que você vai buscar? É algo que você se dedica? É pesquisa? Como é essa inspiração para o artista? Posso começar? Pode. Bom, vamos lá. A minha pesquisa, ela é muito em livros. Como jornalista, eu uso, na verdade, o caminho do jornalista para fazer arte. Então, eu pesquiso como se fosse jornalista. Eu pesquiso o lead jornalístico do o que, quem, quando, como, onde, por quê. E aí eu vou em livros, eu vou em jornais, eu vou em revistas, ouço podcasts, eu ouço muito historiadores para entender tudo aquilo que eu quero falar. E aí, vou pegar o azulejo português aqui como referência de como surgiu. A minha série anterior, que é a Ressignificar, que eu falei que eu pintava pessoas pretas e indígenas em notas antigas, eu fui pesquisar a mãe Estela de Oxóssi. A mãe Estela de Oxóssi, em algum momento da vida dela, ela disse que ela não gostava do sincretismo religioso. Porque, na verdade, o sincretismo ele não sincretizava, ele encobria a religião de origem africana. E aí isso ficou muito na minha cabeça. Eu falei, nossa, mas porque o sincretismo até então, para mim, era algo bom, era algo positivo. E aí ela traz uma crítica ao sincretismo, criou uma confusão na minha cabeça. Mas eu compreendi, falei, tá, então ela tá querendo dizer que, na verdade, o papel do sincretismo, ele muda, na verdade, né? Então ele tá encobrindo. Bacana, maravilha, fiquei com isso guardado dentro de mim. Aí eu fui estudar racismo estrutural. Eu queria falar sobre isso. Esse era um tema que eu queria trazer na minha obra de alguma forma, que era o racismo estrutural. E aí eu fui pesquisar muito, eu li muito sobre racismo estrutural, pensei bastante, eu li muito, conversei com várias pessoas, ouvi muitos podcasts, conversei com historiadores, com filósofos, e aí eu falei, tá, mas e agora? O que vai representar esse racismo estrutural? E eu gosto muito de ir na origem da palavra, né? Quando eu penso em estrutura, eu penso em casa, coluna. E falei, tá, então se eu usar uma casa, uma coluna, eu posso trazer o tema da estrutura. Mas como fazer isso? E aí um dia eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas o que cobre essa estrutura? Aí eu fiquei pensando, cara, o azulejo. Porque a mãe Estela disse que o sincretismo encobria. Aí eu falei, se o sincretismo cobre, o que cobre a estrutura? É o azulejo. Então eu vou usar o azulejo como referência para o meu trabalho. E aí, andando pelas ruas ali do Ipiranga, eu vi uma casa cheia de azulejos, assim, muito bonita. Não era azulejo português, mas eram azulejos. E eles caindo, assim. E aí eu comecei a olhar para aquela casa, fiquei refletindo, falei, 3 coisas derrubam o azulejo. O tempo,
a ação do homem e a eclosão de uma planta. E aí eu trouxe plantas de origem africana na minha obra que derrubam os azulejos. Então a minha obra, o azulejo, ele não é derrubado por ação humana nem pelo tempo, ele é derrubado pelas plantas de origem africana. A próxima série vai mudar um pouquinho, mas eu trago plantas de origem africana, que o que a gente chama de espada de São Jorge e espada de Santa Bárbara, que originalmente eram espada de Ogum e espada de Ançã, elas derrubam o azulejo. Então, hoje o meu trabalho ele tem a planta africana crescendo numa estrutura, mostrando o interno dessa estrutura e derrubando os azulejos. Então, eu trouxe o azulejo, e nada melhor que o azulejo português por ser o nosso colonizador. Então, eu fui brincando com essas visualidades, e aí isso se replica na minha obra. Então, a minha obra ela vem ou em livros, ou no dinheiro, ou em telas. E eu uso sempre os livros, porque o livro é o lugar onde tinha o conhecimento, onde estava o conhecimento, que geralmente é o conhecimento da sociedade branca. E a sociedade preta geralmente não tinha pouco conhecimento ali publicado, tirando um ou outro, se a gente for pegar o percentual de pessoas pretas no mundo, no Brasil, e o percentual de pretos que escreviam e que eram publicados, era muito pouco, embora o nosso melhor literato do Brasil seja um homem preto. Eu poderia dizer, então, que no teu processo tem uma inquietação interna Muito. de algo que você quer falar, tem pesquisa, que é algo proposital e consciente, Apuração. mas tem um fator aí que é a casualidade, que é a casa que você vê com o azulejo, com a planta derrubando. Então é a união desses três elementos para você a inspiração. Exatamente. E eu acho legal porque quando você está focado numa pesquisa, tudo é motivo, né? Então, assim, parece que o teu olho fica procurando, meu olho ficava procurando os azulejos, Tudo né? enxerga, né? Tudo, exatamente. Sim. Esse é o mesmo processo teu ou o teu processo é Não, diferente é disso? diferente. Eu imaginei. Como que é o teu processo de inspiração? Eu preciso só falar que teve uma coisa que aconteceu na minha vida que foi muito marcante, que foi assim, quando eu comecei a pintar, eu pintava abstrato. E aí, eu me separei e fui morar em Amsterdã, estudar com uma pintora. E ela falou uma coisa para mim lá que me marcou muito, que ela falou, você precisa mergulhar dentro de você e descobrir quem você é. Quem é? Eu não consigo ver você no seu trabalho. Quero que você se mostre. Então ela falou, quero que você descubra quem você é como homem, o que você viveu, traz isso, traz todas as suas angústias, suas vivências, como homem, como brasileiro, como é ser brasileiro, o que é a formação do povo brasileiro. Aí eu fui também pesquisar a questão da formação do povo brasileiro, por isso que no meu trabalho eu encontrei o barroco, a teatralidade, e tinha tudo a ver comigo como homem, como pessoa, né? E no meu trabalho eu coloco muitas questões humanas. Então, assim, questões das angústias que o ser humano passa, dos conflitos, porque eu sou um homem católico, cristão, então eu tenho os conflitos das questões religiosas com as questões do mundo. Então, tudo isso eu coloco no meu trabalho. Tem uma questão da pesquisa, mas o meu é muito mais de mergulhar dentro de mim, das minhas memórias, das questões humanas e tudo isso. É muito mais sensorial e emocional, Sim, mas trazendo... tem algumas questões que eu coloco, questões de gênero, questões do que a gente vive, né, atualmente na sociedade. Eu, como um homem que vive nessa sociedade, mas não é tão focado em questões de pesquisa de... Claro que tudo que eu leio, tudo que eu vivo, influi no meu trabalho. Claro, porque tudo que você lê... Mas eu não fico focado numa determinada coisa específica. Meu trabalho é mais do humano. Falo mais do ser humano. Entendi. A partir de mim mesmo. Claro, porque tudo que você lê e experiencia se torna você. Mas, e aí você põe esse você isso, mas na uma tua coisa que obra. foi bem marcante para mim, porque assim, quando eu morei na Holanda, o que eu percebi é que eu pude entrar muito em contato comigo mesmo, porque lá eu estava muito distante de todo mundo que eu conhecia. Minha família, meus amigos, então não tinha. Era eu e eu. E eu tinha que... E foi um momento que eu me descobri muito, me conheci muito. É onde você pode ser anônimo e ser você mesmo, porque não tinha pressão do entorno, né? Então isso foi muito importante para mim. E em que momento vocês se conheceram?
A gente se conheceu, se eu não me engano, em 2007 ou 2008, em Jundiaí, Foi. por uma amiga em comum. Eu estudava na oficina de artes de Jundiaí, com a Gisele Ulissi, e tinha lá também uma aluna dela, a Mariana Acadi, que me Sim. convidou para montar um ateliê. Ela falou, ó, montaremos um ateliê você, o José Maria e eu, e mais uma artista, éramos em 4 artistas, e nós vamos montar esse ateliê juntos, tal, lá em Jundiaí e tal. Aí eu falei, maravilha, vamos lá, né? E aí eu conheci o Zé na primeira reunião de sócios do ateliê, né? Enfim. E aí a gente se conheceu ali, a gente começou a trabalhar. Eu não fiquei um ano nesse ateliê. Era muito longe da minha casa. Então, Mas o Zé já era sócio desse ateliê também. não, entramos os 4 juntos. Foi. Tá. Iniciamos os tá. 4. E aí vocês decidiram fazer o casarão em que momento? Ah, foi bem depois. Faz 2 anos que a gente tá com o casarão, Tá. né? Pouco menos de 2 anos. Tá. A gente. A gente tava. Na verdade, eu comecei a fazer algumas curadorias de exposições aqui em São Paulo. Comecei a chamar alguns amigos que eu gostava do trabalho e tal. Aí chamei o Zé para fazer uma exposição na Augusta, que foi uma exposição super bacana, né? Foi. Foi super legal. E aí depois a gente foi para Nano Art. E aí a gente se reviu lá na Nano Art. E aí, na Nano Art, a Nano Art foi uma feira de arte que aconteceu aqui em São Paulo, tipo SP Art e tal. Sim. E aí a gente se encontrou lá. Aí eu comentei com o Zé de uma ideia que eu tinha de montar um ateliê no formato que é o Casarão hoje, né? Na verdade, a gente queria fazer até algo mais, assim. A ideia inicial era alugar um sobrado típico do Ipiranga, na Que é um parte de bairro ba- histórico, que é um bairro histórico, aqui em São Paulo. exatamente, né? É um bairro de muitos idosos, a gente adora aquele bairro, aquele lugar é gostoso, assim. Eu virei piranguista roxo, tá? Eu tô virando também. E aí, a ideia era um sobradinho desses típicos do Ipiranga, onde a gente teria no primeiro andar uma sala de exposições de arte, ou nossa, ou de outros artistas também. No fundo, que geralmente é a cozinha, ter ali um café, um misto de café com sebo, e no andar de cima ter 2 ateliês, que geralmente são 2 quartos, que seria um quarto, um ateliê para mim e um ateliê para o Zé. Essa era a ideia inicial. E aí, quando a gente chegou, a gente começou a procurar vários lugares ali no bairro para locação e tal. Eu visitei uns 30 lugares ali no bairro. Eu visitei salas comerciais enormes, visitei lugares muito legais e tal. Os aluguéis são caríssimos no Ipiranga. E aí nós achamos essa casa. E na hora que. Primeiro que assim, eu já olhava para aquela casa, eu fiquei 7 anos olhando para aquela casa e falando: meu ateliê vai ser ali um dia. Meu ateliê vai ser ali um dia. A palavra tem poder, A né? palavra tem poder. E aí eu resolvi ligar pro número de telefone que tinha na plaquinha. Eu conversei diretamente com a dona. Ela falou, olha, vem aqui e tal, e, né, vocês podem alugar o espaço. Na hora que eu entrei no espaço, meu marido olhou pra mim e falou, é aqui. Falei, cara, é aqui. Aí eu chamei o Zé, falei, Zé, achei um lugar. Aí o Zé veio pra São Paulo, eu tava em Jundiaí ainda, né, ele veio pra São Paulo, ele olhou e falou, é aqui. E a gente decidiu que seria ali. E a proposta do casarão, a gente fala casarão porque se chama Ateliê Casarão, Ateliê né? Casarão, isso. E a proposta do casarão é ter cursos Exato. de formação para artistas que estejam interessados, é ter um espaço que outros artistas possam expor e servir de ateliê de produção Nossa, das também. obras de vocês. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha nas fotos que a gente tem do casarão? Vamos colocar na tela aqui. Isso, são as fotos do ateliê. Vamos comentando um pouquinho. Esse é o espaço de exposição, então. Isso, essa é a sala 1, que Tá. a gente chama de sala 1, né? É a primeira sala onde ficam as exposições. A gente recebe os artistas, as obras. Ora acontecem exposições nossas, ora de outros artistas, ora editais abertos, ora a gente faz locações da sala para exposições individuais. Ah, vocês fazem a locação. Sim, Então os artistas podem entrar em contato. Podem entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, Ateliê Casarão Ipiranga. E aí a gente faz a locação. É claro que a gente faz uma curadoria, Sim. né? Já recebemos propostas diversas para fazer exposições ali, mas de obras que não conversam nem com a gente, nem com o espaço, nem com o bairro, Tá. né? Então a gente faz uma curadoria mínima ali para definir quem que vai expor com a gente. Vamos passar para a próxima.
Essa foi a primeira exposição que a gente fez, foi na exposição de abertura. Essa obra do meio é uma obra do Zé, uma obra linda, né? A do lado Essa é a aqui, minha. né? Isso. E aqui do lado é É uma a obra tua. minha, Tá. isso. Você percebe que elas falam basicamente da mesma coisa, né? O Zé fala de... Eu falo da primeira mulher, né? Eu trago ali uma serpente com Uma maçã. estampa portuguesa, como Ah, se... tá. essa obra, ela diz... o nome dessa obra é O Pecado é Europeu. Então... Porque não havia conceito de pecado nos continentes africanos e nos continentes ameríndios, né? Aqui para os É. ameríndios não havia conceito de pecado. E aí a obra do Zé também traz uma mulher ali no centro com a cobra, com a serpente É. no pé. E aí, biblicamente falando, a minha é a mulher que trouxe o pecado para o mundo e a do Zé é a mulher que trouxe a salvação. Então a gente colocou elas lado a lado. E eu coloquei ali essa mistura que a gente tem no Brasil de influências, de povos, de culturas. Eu coloquei de uma forma bem como se fosse uma alegoria. Tem até Por um isso que- Fusca por isso ali, que tem né? essa coisa teatral, uma Aham. alegoria, porque tem um Fusca, tem os bairros, as principais cidades do Brasil, tem o azulejo português, tem a cerâmica marajoara, tem as coisas do folclore, tem o carnaval, tem o futebol. E Tem aí o surf ali que eu tô eu vendo. coloquei uma Nossa Senhora preta com uma roupa africana. Então eu quis colocar esse sincretismo, essa mistura que a gente tem que forma o nosso povo, né? A gente olha assim, a gente nota que a inspiração é a mesma, É. o tema é o mesmo, mas foi o que eu disse, são obras completamente diferentes em termos de resultado, né? A Exato. mensagem pode ser até a mesma, né? A ideia, mas são obras muito diferentes. Vamos na próxima. Essa foto foi um dia que a gente recebeu um grupo de estudantes de Diadema. Foi muito legal esse Foi bem dia. legal esse dia. 44 jovens de uma escola de Diadema foram visitar a nossa exposição. Essa exposição era uma exposição Dos artistas do bairro, né? chamada Ipiranga Nosso Quintal. Isso. Foi uma exposição bem interessante e aí nós recebemos aí os alunos de Diadema. Vamos passar. Tem bastante foto. Isso foi na mesma... Essa já é a segunda sala, a sala número 2. Tá. É uma sala em que a gente também monta as exposições, algumas performances, algumas instalações. Vamos adiante. Essa já é uma outra exposição. Essa é uma exposição de aquarelas. De aquarela. Ah, são aquarelas. Exato. E essa exposição foi interessante porque a gente conseguiu trazer o Cárcamo para essa exposição, que é um grande aquarelista, ele é o mestre dos mestres da aquarela, né? Então a gente colocou o Cárcamo, que é o mestre dos mestres, ao lado de uma criança de 11 anos, que é a Elisa, que tá ali na foto, inclusive, expondo juntos, né? Então é muito legal. Vamos para a próxima. E se alguém quiser colocar uma obra em exposição lá com vocês, vocês fazem chamadas? Tem que... Nós Tem fazemos editais. 4 editais por ano. Tá, Sim. 4. 4 Sim. editais por ano. Tá. O último edital nós tivemos 160 inscrições e selecionamos 53 artistas. Bastante. Bastante artista. E É. pode ser pintura, pode ser escultura. Depende do edital. Tem edital Tá. que a gente abre especificamente para aquarela, tem edital que a gente abre geral, assim, e aí qualquer pessoa pode participar com a gente. Tem edital que é temático, já fizemos edital para artistas do bairro do Ipiranga, por exemplo, já fizemos edital com tema da consciência negra, com Tema tema... do museu. Isso, a gente fez um chamado Diálogos com o Diálogos Museu. com o museu. Quando uma obra minha foi para o Museu do Ipiranga, a gente fez uma exposição com artistas que também dialogavam com o museu. Tá. Isso. Que eu tô vendo que tem escultura Esculturas, ou esculturas. instalação ali Essa no foi meio. a... Essa foi a última exposição de a edital. penúltima. Foi A o última de último edital. Adiante. Tem bastante escultura. Essa é o dia que eu fui visitar o ateliê, tava Tava essa essa exposição. daqui lá. Exatamente. Muito impressionante Da essa Betânia. obra, muito Essa obra é impressionante. impressionante. É linda. A Betânia é linda. uma artista sensacional. Vamos para a próxima. Mais Essa. adiante. Essa também é o último edital.
Agora a gente tem algumas fotos com os cursos que eles dão lá. Sim. Você vê que que as também- aberturas lotam, né? Pois é, tem um monte de gente, A né? gente teve nas na última exposições. coletiva, nós tivemos em torno de 400 pessoas visitando a exposição no dia da abertura. Bastante, Bastante gente. É. E se eu quiser chegar lá para visitar, quais os dias que o ateliê está aberto para a gente fazer uma visitação? É de Quero- quarta a sábado, das 14 às 19. Tá, Estamos quarta lá. a sábado, Isso. das 14 às 19. É, de quarta a sexta a porta vai estar fechada, as janelinhas estão abertas, é só tocar a campainha Isso. que nós estaremos lá. E de sábado a porta fica aberta. Tá certo. Aqui são os cursos, é a sala de cursos, né? Isso. Exato. E vocês têm quais cursos lá? Vamos passando adiante? O Zé é o cara responsável pelos cursos, então ele é melhor, ele fala Conta, melhor do que Zé. eu. Que cursos que vocês têm lá? Nós temos o curso de aquarela com a Tá. Camila. Esse, Tem- pelo jeito, é aquarela. Esse daí foi com a Ju, que também dá cursos lá, mas a Camila é que tem o curso fixo, né? Tá. E nós temos os cursos regulares, que tem aquarela, tem desenho, tem pintura, fundamentos da pintura a óleo, e tem os modelos, as sessões de modelo vivo que acontecem nas sextas-feiras. Toda sexta-feira tem sessão de modelo vivo. Ah, que legal. Deve É ser super muito legal. bonito. E cada sexta-feira é um modelo diferente, uma proposta diferente. Tá. É muito legal. Vamos E adiante. aí nós temos os workshops que acontecem nos finais de semana, aí varia bastante. Tem o curso da Rochelle também, de diálogos com a natureza, que é um curso em que ela faz ajuda a pessoa a ter uma observação mais profunda da natureza. Então você vai, por exemplo, para o parque, você não vai só desenhar, você vai olhar, ver o que é aquela árvore, como que é, sabe? Fazer uma Aham. experiência também mais profunda de observação da natureza. É um mais curso que sai do intensa. ateliê também, né? Ele não fica só no ateliê. Ela sai do ateliê, ela não fica só lá. Tá. E aí, por exemplo, aqui, é o curso do Jorge, de pintura, que é um curso excelente. O Jorge Não, esse daí foi um curso de pet, né, Zé, que eu fiz. é. Esse daí foi um curso de pet que eu fiz Não, no ateliê, mas foi um no caso, workshop. os cursos do Jorge são de pintura a óleo. Tá. E ele é muito bom. Tá. É muito bom. Vamos adiante. E se alguém quiser dar um curso lá, pode também alugar a Isso. sala, fazer a locação para dar um curso. Quero dar um curso, obviamente tem que ter a ver com a proposta do espaço, né? Sim. Mas eu posso, por exemplo, dar um curso de cerâmica, posso dar um curso de pintura, qualquer uma que seja. Pode. É só entrar em contato com vocês e aí a pessoa pode usar a sala. E também tem Exato. os workshops, que não eu falei para você, que são cursos rápidos, né? Tá. Você pode fazer ou um curso regular Aham, ou um workshop. tá. Vamos adiante. A gente tem tem- recebido bastante proposta, inclusive, de Sim. vários professores Ah, para darem cursos a Aqui, partir por de janeiro. exemplo, Vai ter olha, muita uma coisa aula nova. de um curso de pintura de retrato, né? Então, eu até nesse dia eu fui um modelo. Ah, você? em que É eu- você então aqui? Eu. E nesse curso, por exemplo, o interessante é que é um curso que a gente chama com uma paleta reduzida, com poucas tintas, você consegue fazer o retrato. E você consegue fazer o retrato em um dia. Nossa, É, é difícil, hein? É um workshop de um dia. de um dia. Então, O Jorge é um professor muito bom. ele é muito bom. Então, tem todas essas técnicas, né, que você aprende. Eu preciso ir lá um dia, porque eu É. tive uma experiência desastrosa com a pintura. Vamos adiante. Uma amiga falou: eu te ensino. É assim, ó. Ela foi fazendo. Eu fiquei olhando. Quando ela terminou, eu falei: bom, e agora eu começo por onde? Exatamente. Não, é assim, ó. É assim, ó. Lindo, Aí não dá, mas, né? Tem que né? ter passo a passo. Olha, a aula da Camila de aquarela Eu é acho uma que- aula justamente que quebra esse tipo de Isso, medo. A exatamente. Camila, ela tem uma didática de aula sensacional, assim. A gente faz a locação do espaço para os professores, mas a gente fica ali dando uma olhadinha de vez em quando, tal, né? E a gente acaba pegando muita amizade com os professores também. E aí eu vejo a aula da Camila, eu fico assim, cara, Ela é muito boa. é sensacional, assim, sabe? E ela faz a demonstração, se precisar pegar na mão Sim. para ensinar, ela pega, depois ela deixa você andando sozinho, e aí ela vai. E os alunos da Camila estão fazendo cada coisa isso incrível que eu ia em falar. 2-3 meses de aula. O que eu resultado fico de que boca você aberta. vê dos alunos é incrível. Aí, em dezembro a gente vai ter uma exposição dos alunos da casa. É. E aí que vai ser legal, bonito, vai que ser bem legal. Vamos colocar as obras deles? Porque a gente já tá com o nosso tempo Eu falo terminando. pouco. Pode ser as obras Pode. do Paulo. E a gente passa um pouco mais rapidinho,
Porque eu ainda quero perguntar mais algumas coisas. Ah, as notas que você Isso. pinta sobre as notas, né? Exatamente. Isso daí fez uma parte de uma série que eu fiz sobre trabalhadores informais. Então, Aham. eu fiz uma série de trabalhadores informais, uma série chamada Enquanto Eles Dormem, para brincar com aquela frase do trabalho enquanto eles dormem, né? Ah, trabalho enquanto eles dormem, eu trabalho enquanto eles dormem, né? E aí eu fiz uma série para falar disso, dessas pessoas que trabalham enquanto a gente dorme e que eles não terão futuro. Né? Não adianta, eles não terão futuro, né? E aí é justamente para contrapor essa Uhum. frase, né? E aí eu fiz uma série toda para falar sobre isso. Aqui é mais Aí a uma de série azulejo dos azulejos, português. que eu chamo de rachaduras da história. Eu gosto muito de brincar com a ideia de sair um pouco da tela, então eu jogo ali embaixo alguns azulejos quebrados, É, eu vi que tem os azulejos quebrados como se tivessem caído aqui caído da tela. Isso. exatamente. E a gente tem algumas plantas africanas, né? Que quebram o azulejo, né? A Vamos para a eclosão. próxima. Essa é uma obra que eu gosto muito. Esse trono pintado na capa de uma enciclopédia é o trono de Dom Pedro. E aí eu coloco o indígena nu, sentado no trono de Dom Pedro, com um cocar para substituir a coroa, porque É uma bela provocação, é uma né? provocação. O nome dessa obra é O Primeiro Rei do Brasil. Aham. Vamos para a próxima. Essa é uma outra peça também, que ela tem uma parte de concreto embaixo, um livro saindo dela, Pedro Álvares Cabral no azulejo, quebrando, e esse quebrar para trazer a história de verdade que quem de fato descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, mas foi a família tradicional brasileira. Isso não é uma pintura, isso é é tridimensional. É tridimensional, É um é. concreto, é azulejo mesmo. Exatamente. Tá. É como se fosse um pedaço de uma parede e de dentro dela saindo esse Saindo o livro. livro, tá. Vamos para a próxima. Esse também é um Esse livro. também na né? mesma. Ah, os azulejos embaixo, né? Que aqui tá Exatamente. enquadrado, né? Exatamente. Aí eu coloquei na moldura, né? E deixei eles dentro dessa moldura. Mais uma nota Isso faz pintada. parte da série Ressignificar, que são os personagens pretos e indígenas que eu fiz em notas. Aí, no caso, Cartola. 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 Vamos lá. Aí também. Mais uma. Esse também faz parte dos azulejos. É um livro nesse também. É um livro também. Aí é uma enciclopédia aberta. É. Você pintou em cima da página da enciclopédia, Da enciclopédia, e depois isso. enquadrou a enciclopédia. Exatamente. Tá. E eu gosto muito de pegar páginas bem específicas. Essa página, ela falava de liberdade, né? E aí eu trouxe também porque os corpos pretos e indígenas, muitas vezes eles precisaram estar dentro de um formato específico, né? A gente vê isso muito no cabelo alisado, por exemplo, né? A gente alisa o cabelo para você enquadrar o teu corpo. O cabelo é o corpo, você enquadra o teu corpo num padrão europeu, né? E aí eu faço justamente esse corpo sendo quebrado, esses azulejos sendo quebrados e nascendo algo de dentro dele para ele ser ele de verdade. Muito legal. Vamos passar para as obras do Zé Maria? Para a gente também ter tempo de mostrar. Isso. Você vê que é um Esse estilo é um- completamente diferente, né? Esse é um detalhe de uma obra. Tá? Aí. Mas é muito colorido, é É outra isso. linguagem. É o azulejo português também, mas é uma linguagem bem diferente do. No meu caso, eu coloco o azulejo português como fazendo parte de uma sociedade, de uma história, né? No caso do Paulo, ele mostra o azulejo como algo que está sendo quebrado, Uhum. porque é o colonizador que está sendo Revisão da história, né? revisitado, né? Você está discutindo como foi aquela colonização e tal. Vamos adiante. Essa é de uma série que se chama O Canto da Sereia, no qual eu usei o marinheiro como um símbolo de um fetiche, daquela beleza masculina idealizada Uhum. que a gente procura, principalmente no meio LGBT, que existe um peso muito grande para beleza, na juventude, Para estética. para estética, para o corpo perfeito. Então é quase que um padrão imposto. Uhum. E quem não entra dentro desse padrão muitas vezes se sente mal, porque se sente excluído.
sente ridicularizado. É excluído da sociedade por pertencer Isso. Não, do grupo. Não, do próprio é excluído grupo. da sociedade por pertencer ao grupo LGBTQIAPN+, né? Já é... E já... aí é excluído do grupo Isso. porque não tem a estética. Aí Então é dentro- excluído total. Duplamente. Então, assim, mesmo dentro de um grupo que sofre preconceito, existe um preconceito. Uhum. Então, o grupo, pessoas que se excluem. Então, se você... esse também tá dentro da mesma série, que foi uma série que chama O Canto da Sereia, que brinca... A sereia, ela simboliza o ideal ilusório, a ilusão. Uhum. Né? Só que é algo a beleza inatingível. ilusória e inatingível. E que é fútil, que não é profundo. Esse também é Esse também. da mesma série. Esse eu fiz uma ironia com os OnlyFans, Uhum. que é a prostituição feita de uma forma hoje virtual, Virtual. né? De uma outra maneira, e que eu coloquei as guloseimas como referência ao prazer imediato, aquele prazer que te dá uma satisfação, mas não é uma satisfação profunda. Ela não vai te preencher. Ela só vai te dar uma satisfação Sim, imediata. momentânea ali. Momentânea. Aham. Esse daqui eu coloquei, o nome é o tal de Vênus, e ele também critica alguns comportamentos dentro do meio LGBT. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa nos aplicativos de paquera e eu descobri que existia um padrão ali dentro. Um padrão de preconceito e que estigmatizava. Então, por exemplo, se você não estava dentro desse padrão, é a mesma história do outro, só que aqui eu coloquei as frases que eu encontrei ali. Né? Uhum. E eu coloquei o homem como Vênus, fazendo essa referência mesmo nessas questões de padrões e de beleza imposta e tudo isso, mas na mesma maneira como eu faço com bastante exuberância da natureza, com teatralidade, com exagero. E aqui eu coloquei algumas brincadeiras, como, por exemplo, Clube da Sunga, Sem Barba Não Entra. É uma ironia. Aham. Aí os homens todos dentro dos padrõezinhos, aí não sei quantos likes, tudo isso. Aham. Teve um fato engraçado com essa obra, que a gente expôs essa obra na Augusta, numa galeria de arte na Augusta, e todos os rapazes gays chegavam e ficavam apaixonados pelo quadro, adoravam o quadro, queriam comprar o quadro e ninguém percebia que o quadro era uma crítica Era a uma eles. crítica, era um deboche. E assim, tem muitas coisas que eu critico, né? Por exemplo, coloquei um troféu, assim, naquele lugar. Então, Aham, assim, aham. algumas coisas que... Esse quadro, ele é uma brincadeira, ele é uma crítica irônica, Sim. para tirar um sarro mesmo da situação. Às vezes a pessoa olha plasticamente a obra, mas não entende o que está por trás da crítica, né? exato. Vamos na próxima. Esse foi inspirado no Bauman, no Amores Líquidos. Uhum. Então, o quadro chama Amores Líquidos, porque ele fala justamente desses amores que a gente tem hoje, que você troca um monte de amor, porque você não fica com nenhum. O cara tá sempre preparado para casar, mas nunca casa. Uhum. Aliás, está se discutindo muito isso agora, né? Essas relações que por um longo tempo aí elas foram muito efêmeras. Sim. E que hoje as pessoas estão discutindo porque você não tem ninguém como companheiro, você não tem construção de vínculos. Sim, enfim, é uma discussão bem grande. E assim, agora. com as redes sociais, a gente tem uma quantidade. Você tem contato com a quantidade. É possível você ter contato com muita gente. E aí você acaba não tendo ninguém no final, porque você troca tanto de parceiro, ou troca tanto de namorado, ou paquera tanta gente, ou conhece tanta gente que você não fica com ninguém no É final. porque esse contato virtual ele não é real, né? E não é real. Então, é isso que eu falo muito disso no meu trabalho. Não existe profundidade. Não existe profundidade. É tudo muito superficial. Queria adiantar até a gente chegar na Chica da Silva. Tá. Vamos. Isso. Tem muita coisa. Isso. Essa é maravilhosa. Eu vi ao vivo. Conta um pouquinho dessa obra pra gente. Eu me inspirei porque quando eu quis fazer essa pintura, eu fui estudar sobre a Chica da Silva. E eu fiquei encantado com a Chica como pessoa. Ela era uma mulher extremamente inteligente. Ela criou extremamente bem os filhos dela. Ela fez com que eles estudassem, com que eles vivessem do dinheiro deles, não dependesse tanto do dinheiro dela. E ela era uma mulher riquíssima. Ela ficou muito rica. E apesar dela ter sido tão rica,
que seria uma maneira dela ascender socialmente, ela não conseguiu por conta do preconceito. Por isso que o quadro chama Tá Rica, mas não entra. Porque ela não podia entrar em algumas igrejas e não podia entrar em algumas casas. O que era por conta do preconceito. Então, por isso que eu fiz esse quadro assim. Aí eu coloquei... A Chica da Silva, ela usava perucas, né? Mas eu preferi colocar um turbante africano. E eu pesquisei que esse tipo de turbante é usado em cerimônias de casamento, festas, é uma coisa, um turbante mais elaborado. Então eu preferi colocar esse turbante nela. Colocando uma É roupa. linda a obra, é linda. Bom, eu gostaria de ver, assim, todas as obras de vocês, mas a gente tem um tempo e agora a gente precisa fazer o nosso quadro Indica Chique. Onde vocês vão dar uma dica de um livro, de um restaurante, de um filme, de uma série que os nossos seguichiques podem consultar, podem frequentar, enfim, podem ler, podem assistir, que vocês acham que é pertinente com o tema que a gente está trazendo aqui. Não sei quem quer começar. Maravilha. Posso começar? Pode. Posso? Posso dar 2 dicas? Pode. A primeira dica é a trilogia do Laurentino Gomes, Escravidão. É um livro que, para mim, abriu a cabeça, assim. São 3 livros, né? Uma trilogia que, para mim, servem muito de base para o meu trabalho. Então, os meus livros estão completamente riscados, porque eles servem de base de trabalho. Inclusive, quando eu tô lá, às vezes eu vejo alguma coisa interessante no livro, eu anoto com uma cor específica em marca-texto e eu escrevo no cantinho, pintar isto, né? Porque realmente é um livro sensacional, assim. O Laurentino é um historiador que eu acho fantástico. E a minha segunda dica é para a nova exposição do Casarão, a exposição Afeto, substantivo masculino, do Fabrício Dart, que tá sensacional. A gente tá finalizando a montagem, mas tá sensacional. Até 6/12. 6/12. Eu Exatamente. recebi o convite, eu quero ir lá para fazer Tá lindo. a visita. Tá lindo. E o Zé? Os livros eu também vou falar do Laurentino, porque para mim fez muita diferença no meu trabalho ter lido os livros dele, 1808, 1822, que eu entendi melhor a história do Brasil, que eu acho super importante que a gente entenda. Agora, com relação à série do Netflix, tem 2 que eu adoro, que uma é The Chosen, que eu achei linda, e outra é o Versalhes, que Maravilhosa. conta como realmente foi a história que aconteceu lá dentro daquele palácio. Como é que ele foi Que construído, aquilo erguido. foi uma loucura, Então, eu gostei bastante, é um figurino lindíssimo. É maravilhosa a série. E é uma série que vale muito a pena assistir. Queria que vocês falassem, já terminando aqui o episódio, a gente já está assim, caminhando para o final, o que vocês diriam para as famílias das pessoas que são percebidas como mais sensíveis, mais artistas? O que vocês diriam para essas famílias e o que vocês diriam para essas pessoas que se sentem artistas, que se sentem mais com uma sensibilidade mais aflorada? O que dentro da experiência de vocês podem deixar para essas pessoas e para as famílias? Para a família, eu diria: não atrapalhe, não empurre, deixe ir. Não atrapalhe, já ajuda bastante. Já ajuda né? muito. Não empurre também, não fique empurrando, não, sabe? Mas deixa, incentiva, né? Incentiva. Apenas isso, incentive. E para os interessados em ser artista, eu diria: experimente. Precisa experimentar. Experimenta todas as técnicas, experimenta professores diversos, experimenta lugares diferentes, visite exposições, visite ateliês, vá em galerias, vá em museus e leia muito. Exatamente. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. Então, assim, e conheça o maior número de artistas possíveis, porque o Brasil, todo mundo reclama, é difícil ser artista no Brasil. Sim, é difícil, mas não é impossível. Então, pesquisa, fecha o olho e vai. Fé. Eu mais ou menos a mesma coisa que o Paulo falou, eu acho. Eu acho que essa questão de quem quer ser artista tem que pesquisar, tem que estudar, tem que se lançar, principalmente conhecer muitas técnicas diferentes para ver qual é a que você mais se enxerga ali como artista.
frequentar ateliês, exposições, conhecer gente, trocar informação, isso é super importante. Estudar, ler muito. Eu sempre gostei muito de ler, eu acho que é muito importante. Não precisa ler só coisas relacionadas à arte. Eu acho que ler tudo, clássicos da literatura Tudo inspira, né? universal. Tudo ensina. Conhecimento é sempre muito importante, só vai enriquecer e crescer. E as famílias também dão apoio, né? Amor, apoio, não ficar criticando e não ficar falando, mas você devia fazer isso, vai ser melhor você fazer aquilo. E eu acho que apoio é tudo, né? Tudo, né? É. Bom, e aí a gente vai para o nosso último quadro aqui do nosso episódio, que é o Toque Chique. Que é onde vocês deixam um último pensamento, uma citação de alguém conhecido ou um pensamento próprio para a gente levar como mensagem desse episódio. Vamos inverter um pouquinho, começar com o Zé agora? Bom, o que eu levo para mim na minha vida tem duas coisas que eu considero importantes. Primeira, eu sou católico, como eu disse para você. Então eu rezo muito, peço muito para Deus me ajudar sempre. Quando eu preciso tomar uma decisão, eu sempre converso com Deus, peço para que Ele me ajude e que Ele mostre o caminho, e a maioria das vezes realmente Ele mostra. E a outra é uma coisa que eu não sei, acho que foi Gandhi que falou, que a gente tem que ser a mudança que a gente quer que aconteça no mundo, tem que começar com a gente. Então eu penso muito que como você trata as pessoas é muito importante, porque todas as pessoas que a gente encontra, você está tendo um encontro naquele momento, que bilhões de pessoas no mundo, e você está encontrando aquela pessoa naquele momento. Então aquilo é importante. Então eu acho que tratar bem, falar bom dia, ser educado, ser gentil é sempre importante. Porque eu fico triste de pessoas que às vezes chegam num posto de gasolina, ou às vezes num restaurante, mal cumprimentam as pessoas que estão ali servindo, e eu acho que isso não é legal. Eu acho que quanto mais você é gentil e carinhoso com as pessoas, acho que você só recebe coisas boas, né? Gentileza então, gera gentileza. eu acredito muito nisso, assim. Então, acho que é meio por aí. Paulo? Eu tô numa fase agora, eu não gosto muito de coachings, assim, mas eu tô numa fase de pensar que estar pronto não é sentimento, é atitude e é decisão. Então, eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Então, estar pronto, eu nunca vou sentir que estou pronto, né? Eu preciso tomar atitude e ir. Então, a frase que eu deixo é: levanta, sacode e dá a volta por cima. Ótimo para a gente terminar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que foi um episódio lindo, enriquecedor. A Feito a 2 mandou 2 presentes para vocês. Olha! 2 não, mandou um presente para cada um. Então tá aqui, olha. Obrigado. Que delícia! Eu já ia elogiar a sua roupa mesmo, porque eu achei lindo. Toda essa quinta temporada eles estão... Pode abrir? Por favor. E mostre, que eu também tô curioso, eu não vi o que é. Lindo! Esse é o do Zé, é o porta-óculos. Nossa, Uau! isso... Gente, você adivinhou, porque eu tava aqui Olha, que lindo! porta-óculos novo. E o do Paulo é o porta-documentos. Amei, As muito peças são muito legais, são muito lindas, e você pode sempre personalizar com o teu logo, com as tuas iniciais. Que legal! Eles fazem de diferentes maneiras. Lá tem muitas cores, então tem a linha de roupas, tem a linha Essa roupa de é bem legal utilitários. É uma moda bem gostosa essa aqui, é uma roupa fresquinha que dá para pôr fechada, com camiseta por baixo, dá para usar de diferentes maneiras. Legal, muito lindo. Então, Muito obrigado, Feito a 2. isso, a Feito a 2 tá botando para quebrar, e tá aparecendo aí embaixo o Obrigado. perfil deles. Então, quem quiser acessar, pode acessar e vai encontrar muita coisa bonita lá pelo perfil deles, tá bom? Maravilha. Gente, por hoje a gente vai ficando por aqui. Vou pedir para dar aquele joinha aí pra gente, porque se você chegou até esse momento do vídeo, com certeza você curtiu. Então não esquece, porque ajuda o engajamento no YouTube. Se inscreva se você não é inscrito, ativa as notificações aí no sininho. Lembre-se que a gente tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro SegChique Premium, com vantagens exclusivas, e está apoiando a gente a continuar produzindo conteúdos bonitos como esse daqui, conteúdos importantes e inteiramente gratuitos para vocês, tá bom? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado para os meninos. Um grande beijo. Tchau.